Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, muito bem-vindo a mais uma aula aqui do Conquiste Seus Sonhos. Olá, sou o professor Heitor Grilo e dessa vez a gente vai dar continuidade nas nossas aulas de linguagens, códigos e suas tecnologias. Famoso português, voltado aqui, você sabe, né? Para o Enseja. Você que quer conquistar aqui o seu objetivo de finalmente conseguir o seu diploma, a sua certificação, tem que passar por essas aulas. O processo é fácil, mas ele tem que ser contínuo, que você não pode desistir ou parar de estudar. Então vamos para uma aula hoje que o pessoal gosta muito. O pessoal aqui gosta bastante, muita gente acompanha essa aula, muita gente gosta. Então a gente vai falar aqui dos gêneros textuais. A gente vai ver que é um assunto, talvez um dos assuntos que mais cai na sua prova. Então essa aula é essencial para você que quer passar. Não dá para passar sem saber esse conteúdo. Beleza? Então vamos dar continuidade aqui nessa aula que é muito legal e ao mesmo tempo importante para a tua vida. Então o que você tem que saber de gêneros textuais? Bom, o que você tem que saber é que cada texto, pessoal, ele possui sempre um objetivo. Nenhum texto, pessoal, ele é à toa, tá? Então, seja ele escrito, seja ele falado, seja ele através da imagem, todo texto tem um objetivo. Se, por exemplo, você está andando na rua, vê lá uma placa escrito "Não pise na grama". Qual é o objetivo daquela placa? Simples, Heitor, não é? O que é? Não pisar na grama, beleza. Se um jornalista coloca ali um texto no jornal, qual que ele tem como objetivo? Passar uma notícia, passar uma informação, um acontecimento de algo, tá? Se você vê uma imagem, uma propaganda, ela vai ter ali algum objetivo também, vai querer vender um produto, vai querer fazer um processo de conscientizar sobre algum assunto. Então, todo texto tem um objetivo. Guarda isso, anota no seu caderninho e também no seu coração. Pessoal, para atingir melhor esse objetivo, o que a gente faz? A gente geralmente escolhe um determinado gênero textual, ou seja, o tipo de texto que vai mais se enquadrar, né? E na sua prova da Enseja, o que é legal? Eu já vou trazer aqui para você tudo que já caiu em questão de gênero textual, tá? Então você não precisa se preocupar, eu fui atrás de todas as provas da Enseja e eu tenho certeza que a próxima que você for fazer vai cair 1, 2, 3, pelo menos dessas aqui. Mas vai cair de tudo que está nesse aqui. Quais são eles, então? O texto publicitário, a reportagem, o poema, o manual, bula de remédio, a charge, que também é muito importante, a fotografia, as receitas, a biografia e também tanto o conto quanto o diário. Diário que caiu na última prova. Então vamos ver como é que tudo isso funciona. Bom, a publicidade. Publicidade eu acho que é um dos mais comuns no nosso dia a dia, na verdade. O texto publicitário, como você deve saber, ele tem como a função, pessoal, primeiro, né, mostrar um produto oferecido, ou de repente até mesmo um serviço, e dependendo do que for, fazer realmente que a pessoa compre, né? Por isso. Porém, para a sua prova, além dessa vertente, o que você tem que saber? Que muitas vezes existe uma questão social ligada também à publicidade. Principalmente se for um anúncio ligado à questão do governo, tá? Geralmente eles usam muita conscientização voltada para o trânsito. Agora, com relação a tudo que está acontecendo, pode ser com relação à vacina, pode cair alguma coisa desse sentido na sua prova, tá? Uma dica nas propagandas onde estão voltadas à venda, que eu dou para você que está aqui assistindo aqui no Conquiste Seus Sonhos, é justamente que alguns verbos podem vir no imperativo. Então o que é isso? São aquelas palavras que indicam ordem, tá? Então, faça, compre, escolha, venda, palavras que indicam ordem, tá? Que indica ordem a alguém. Então, geralmente isso pode vir, tá? Na sua prova. Aliás, falando em verbo, na sua prova, a Enseja ele é apaixonado pelo verbo, tá? Então, toda vez que você tiver dúvida na hora de responder o texto, vai nos verbos e marca que pode cair na sua prova. Olha essa propaganda aqui. No trânsito, qualquer distração pode ser fatal. O que significa? Uma imagem verbal não verbal, como a gente já analisou lá na outra aula. Se você não sabe, vai lá assistir. E também voltado para quê? Para conscientização. Aqui você tem alguém dirigindo, um carro em movimento e alguém no celular. Portanto, isso é algo proibido, uma infração. E ele fala aqui, né? Qualquer distração pode ser fatal. Então, uma forma de conscientizar. Ok? Outra propaganda. Ajude, olha aqui a palavra, ajude, faça, compre. Lembra que eu disse? Ajude a Cruz Vermelha a aplacar o sofrimento humano, SOS Pantanal Sul, Cruz Vermelha Brasil, Mato Grosso do Sul. Nesse caso, ele está conscientizando, né, justamente
para apoiar aqui as ações da Cruz Vermelha. Tá? Então, isso cai bastante na sua prova. Segundo ponto que cai bastante também é a questão da reportagem. Reportagem, pessoal, ela é realmente fácil de você descobrir, tá? Ela tem como objetivo sempre o quê? Passar uma notícia, passar um fato, pode também falar de algum acontecimento que aconteceu recentemente, pode ser tanto nacional quanto internacional, isso tanto faz, tá? Mas o que você tem que estar sempre atento? Por exemplo, aqui nessa notícia, mesmo 2 anos depois do prazo, o Brasil ainda não conseguiu atingir a meta de redução do analfabetismo fixada em 2015, segundo os dados de pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, o PNAD, 2017, divulgado na manhã desta sexta-feira, dia 18, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE. Ou seja, ele está passando uma questão do analfabetismo no Brasil. Ok, Heitor, isso o que significa? Quer dizer que é uma reportagem, está passando um fato, uma notícia sobre algo que aconteceu, um dado nesse caso, e presta atenção, lá embaixo, no final, tem sempre a fonte, da onde ela foi tirada, tá? Isso também pode indicar, olha, nesse caso do jornal o Globo, né? E é uma fonte da revista, da página de educação. Então isso pode te indicar, inclusive pode te ajudar na hora de responder a tua prova ali do Enseja. Terceiro ponto, a questão do poema. Pessoal, o poema, assim como outras coisas, como a crônica, o conto, o romance, é tudo uma questão literária, tá? É feito geralmente por autores, é feito em obras literárias realmente. Para falar bem a verdade para vocês, não existe uma regra definida, fixa do poema, tá? Porém, e aqui que está o pulo do gato, se você ver todo o histórico das provas do Enseja, ele sempre aparece, sempre, pessoal, sempre, até hoje, todas as vezes que aparece um poema, ele veio dessa forma aqui, em divisão de linhas. Tá vendo como é que tá ali embaixo? Aqui é um poema, inclusive, da Cecília Meirelles. Bom, o que você tem que saber? Que é importante também para você levar para sua vida, né? E cada linha a gente chama geralmente de verso. Tá vendo ali, ó? Tem 3 linhas, depois um espaço, 3 linhas, depois um espaço, 3 linhas, 3 linhas. Cada linha a gente chama de verso, tá? E cada conjuntinho dessas versos, ou seja, o primeiro grupo de 3, o segundo grupo de 3, o terceiro grupo pode ser 4, pode ser 8, enfim. Mas geralmente é assim, tá? 3 ou 4. Cada grupinho desses versos eles chamam de estrofe. Então, uma linha, verso. Conjunto de linhas, estrofe. Então, nesse caso, pessoal, nesse poema, a gente tem 3, 6, 9, 12 versos e 4 estrofes. Tranquilo? Uma dica para você também. Heitor, eu esqueci, eu achei que era uma música, eu não sabia. Eu geralmente vê a última palavra de cada uma desses versos, tá? Geralmente a rima. Então, nesse caso, alada, curva, água. Cintura, garganta, espuma. Encanta, vento, branda. Prevendo o água movimentos. Tá vendo que a terminação das palavras, elas meio que dão uma musicalidade? É uma característica do poema. O manual também é algo muito simples, tá, pessoal? O manual aqui eu não vou nem trazer, porque imagina pegar um manual de como como consertar uma televisão. Pô, ia dar aqui 1 milhão de slides, né? Então eu não coloquei aqui, mas é fácil, você sabe. O manual ele possui geralmente instruções claras, precisas, tem às vezes o passo a passo de como executar um determinado serviço, ou de como consertar alguma coisa, como utilizar. Para ver se você compra um equipamento novo, não vem ali um manual de instruções? Então ele dá inclusive o passo a passo para que aquele que compre o produto possa utilizar da melhor forma possível. Bula de remédio. Eu sei que geralmente o pessoal fala que não é um gênero textual, mas pessoal, posso falar bem a verdade para vocês? A bula de remédio é algo que aparece tantas vezes na prova do Enseja que eu não posso ser displicente e não falar isso para vocês, tá, pessoal? Então eu sei que dentro dos professores o pessoal vai falar, pô, mas bula de remédio é um gênero? É um gênero, porque aparece demais no Enseja. Então eu vou trazer para vocês, que é o seguinte, a bula de remédio, obviamente, você que já comprou um remédio, geralmente você joga fora a bula, mas não devia, tá? Ela vai falar aqui a composição, o que o medicamento tem, quem pode usar ou quem não pode, vai falar qual é a quantidade exata recomendada para determinados grupos de pessoas, quais são as contraindicações, quais são os efeitos colaterais. Então tudo isso a bula de remédio ela traz. Você tem dúvida? Vai agora no seu banheiro, vê lá na gaveta onde estão os remédios e vê numa bula. Vai estar tudo isso, tá?
Todo remédio, portanto, pessoal, ele tem ali a bula e ele tem ali que é feita pela pessoa que compra, que pelo paciente, e é importante ali compreender todos os conceitos que estão ali, tá? Não precisa ler todos, mas só para que você tenha essa ciência. A charge, pessoal, que para alguns é muito, muito comum, mas para outros não é tanto, tá? Então, vou falar aqui de uma forma geral. Se você tiver dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários. A charge, desculpa, ela possui geralmente a divisão ali, né, por quadros e tais. Ela, por fragmentos, por quadrados, ela pode ter um ou mais personagens. E ela tem, pessoal, geralmente muitas e muitas variações, tá? Muitas funções. Mas geralmente ela tem uma característica mais humorística, ou então, muitas vezes, ela pode também ter uma característica social para conscientizar. Às vezes pode ter até os dois, ou pode ter outras coisas mais, mas geralmente na sua prova, ou é para humor, ou ironia, ou então para uma questão social. O que você tem que saber para o dia da sua prova? Que essas charges, pessoal, geralmente é o personagem da charge, principalmente o personagem principal, ele tem uma mesma característica específica. Geralmente, por exemplo, se você pegar, sei lá, o Garfield, numa charge, em 50 charges ele vai ter mais ou menos as características parecidas. Tá? Então, todos eles, apesar de o mesmo personagem aparece em diferentes momentos, ele vai ter certas características únicas, o que torna aquela charge já com uma certa expectativa aquele que está vendo. Por isso que certas pessoas gostam de uma charge de um personagem e não gostam de outros, por exemplo. Tá? Ela tem, lembrando, você que está acompanhando as aulas sabe, né? Uma charge ela geralmente tem a imagem e também tem texto escrito. E se ela tem os dois, ela é um texto verbal e não verbal. Então não esquece disso. Por exemplo, essa charge aqui, né? Tem lá o medo de criança e tem ali os monstrinhos correndo atrás de alguém. E também, depois vem medo de adulto e aparece boleto, burocracia, cartório. E pessoal, né? Ainda falta um documento, já autenticou e o adulto correndo. Portanto, nesse caso aqui, a charge aqui do Carlos Ruas, ele tem tanto, né, o texto escrito, ou seja, o texto verbal, quanto as imagens, que dá o sentido humorístico e também um pouquinho social, né, que dá a linguagem não verbal. Fotografia. Bom, a fotografia, eu acho que hoje em dia é muito comum. Você que tem um celular, você tira foto aí adoidado. Hoje em dia a gente tira muito mais foto do que antigamente. A fotografia, obviamente, pessoal, geralmente, né, é um texto não verbal, ou seja, só vai ter ali a imagem. Tirou uma selfie, né, um texto não verbal, né? Geralmente ela vai indicar tudo isso, tá? Ela não tem um objetivo final, geralmente, de convencimento, mas o que você tem que saber? Tudo influencia numa foto, a cor, o ângulo, a sombra dela, né? Todas as informações contidas ali na foto, teoricamente, são relevantes para a interpretação dela. Tá? Por isso que, por exemplo, um fotógrafo profissional, ele trabalha muito com a questão das sombras, da luz, né? Para que todo traço que está contido ali na foto tenha uma mensagem por trás. Tá? Então, cada autor, cada fotógrafo, ele também tem uma intenção. Lembrando, pessoal, toda forma de comunicação ela tem uma intenção. Bom, receitas. Não sei se você gosta de cozinhar, mas as receitas, de uma forma geral, se você pensa em comida, fica mais fácil. Mas a receita de uma maneira geral. Receita, ela basicamente é o que é? O passo a passo. Né? Você vai fazer um bolo, pega a farinha, coloca ovo, faz isso, faz aquilo, bate, não sei o que. Tem passo a passo, né? Para que você possa fazer. Ela não tem geralmente só as informações dos produtos, dos ingredientes em si, mas ela também fala o quê? A quantidade exata de cada um. Né? Se em vez de 1 kg de farinha eu quiser, porque eu quis, colocar 10 kg de farinha, concorda que o resultado final vai ser diferente? Então, o resultado para que ele aconteça nas receitas é importante seguir exatamente não só a ordem, mas o tempo de realização de cada uma, o número, o passo a passo de todas elas. Tá? O mais comum que aparece é mesmo tanto receita médica, mas na sua grande maioria, obviamente, é a receita de comida. Bom, biografia. Biografia é muito simples, tá? A biografia, basicamente, pessoal, é um relato de vida de uma pessoa que vai falar de tudo aquilo do histórico de uma pessoa. Sei lá, biografia do Ayrton Senna, biografia de algum cantor, biografia de um esportista, do Ronaldo, por exemplo. Tudo aquilo, pessoal, o que vai dizer? Vai dizer
toda a trajetória da pessoa, toda a vida, tudo aquilo que ela fez, tá? E basicamente qual que é o objetivo da biografia? É passar todas as informações, tanto pessoais quanto do conhecimento público, né? Quanto daquilo tudo que a pessoa viveu ao longo do tempo. Geralmente, para uma pessoa passar por esse processo de biografia, obviamente que tem que ter uma relevância comercial, ou seja, é uma pessoa que é conhecida publicamente, ou então, às vezes, nem sempre, pessoal, a biografia ela é aceita pelo autor, né, não pelo autor, mas pelo aquele que está sendo biografado. Muitas vezes o autor do livro não é o mesmo que faz a biografia, tá? Então fica atento a isso. E muitas vezes o relato que aquele que está escrevendo, ele quer falar certas coisas que a pessoa que está sendo biografada não quer. Então isso pode acontecer, tá? E para sua prova, você tem que levar em consideração uma coisa. A biografia é algo que é feito através de muita pesquisa e informação, tá? Então para se escrever uma biografia é preciso também muitos e muitos anos de estudo e análise de material. Né, para escrever sobre a vida de alguém, é importante você saber todos os fatos e tudo mais. Então é algo que demora bastante. O conto, pessoal, o conto basicamente é uma história. É uma história que vem no formato narrativo, que depois a gente vai ver o que é isso, tá? E onde você tem ali alguns personagens, vai ter o clímax da história, aquele momento máximo que acontece, né? Que é muito diferente, por exemplo, de um romance, que é muito maior, né? Geralmente vem num livro, uma novela muito grande. O conto ele é mais curtinho, né? Um livro ele tem centenas de páginas, né? Enquanto o conto pode vir ali com só algumas páginas, algo bem menor, tá? E geralmente, pessoal, enquanto o romance, o livro, ele tem várias e várias histórias e que depois vai se juntando, o conto ele fala de um fragmento. Fala de uma história apenas, uma história central, que pode ser algo, inclusive, muito mais simples. O diário, pessoal, atenção você que chegou até aqui, hein? O diário, ele caiu na última prova da Enseja, então fica ligado. O diário, pessoal, ele basicamente é um relato pessoal. Você já fez um diário na sua casa? O diário, ele vai falar ali do dia a dia, né? Você vai falar, olha, hoje eu me levantei, acordei tal horário, fiz tal coisa, comi tal comida. Então, o que você tem que saber? Primeiro, é um relato pessoal. Segundo, é algo mais intimista, algo que fala mesmo do dia a dia. E terceiro, pessoal, é feito pela pessoa que está escrevendo. Então, geralmente os verbos, eles vêm na primeira pessoa. Eu fiz, eu levantei, eu comi, tá? Então, se liga, o verbo, ele pode te ajudar sim, tá? Inclusive, foi essa a questão da prova da Enseja, onde falava que os verbos, eles são relevantes para a compreensão daquilo que para definir se o texto é um diário ou não. Bom, exercícios. Vamos lá começar. Primeiro, qual é a função de um texto publicitário? A. Informar sobre instruções de uso de um produto. B. Humor exclusivamente. C. Informar sobre um produto e convencer o cliente de sua importância. Ou D. Ser um texto literário. Pessoal, letra C, informar sobre um produto e convencer o cliente da sua importância. Não podia ser a A, né? Porque informar sobre instruções de um produto, instrução a gente tem um manual, se liga. B, humor exclusivamente, não, né? Pode ser uma questão social, fica muito atento às palavras. E o D, por que não poderia? Porque não é um texto literário, né, pessoal? O texto publicitário, ele não é feito para uma obra literária, é feita justamente para publicitar, para que as pessoas todas conheçam de todos os vínculos e de tudo quanto é grupo social. Segundo exercício, quais são as características de um poema? Lembra dos versos, das estrofes? Então vamos lá. A, possui manual de instruções? Pô, nada a ver. B, possui uma imagem? De repente, mas não. Lembra que a gente viu que ele tinha só verso e estrofe? Apesar de existir poema apenas com imagem, ele não é exclusivo de imagem. C. Possui geralmente verbos no imperativo indicando ordens? Não. Isso aqui é publicidade. E letra D. Possui versos, estrofes e rimas. Pô, aí ficou fácil, né? Portanto, letra D é a resposta. D de dado. E último exercício, pessoal. Quais gêneros podem ser considerados não verbais? Lembra, verbal, texto escrito. Não verbal, ele tem que ter imagem. Então vamos lá. Letra A, publicidade e reportagem. Tem que ter os dois, hein, pessoal? Tem os dois? Vamos ver. B, manual e poema. C, charge e bula. Ou letra D, charge e fotografia.
Pois é, aqui você tem que lembrar dos conceitos de todos para responder essa. Tanto a charge, que pode ser dependendo verbal, não verbal ou os dois, quanto a fotografia também, existe a opção delas serem não verbais, apenas em imagem. Há muitas charges por aí que tem apenas imagens e a fotografia que tem apenas imagem. O resto, geralmente tem publicidade, vai ter o texto escrito, a reportagem vai falar da notícia, então precisa do texto, o manual precisa, o poema, geralmente sim, e a bula de remédio. A bula, principalmente, tem que ter as instruções, as quantidades. Portanto, a única alternativa é a D de dado, charge e fotografia. Pessoal, obrigado de coração por terem assistido essa aula, obrigado por terem visto comigo aqui todos os conceitos, espero que vocês tenham gostado, e a próxima aula a gente vai continuar avançando nessa temática, tá? Que também agora a gente vai se aprofundar um pouco e vai trabalhar um pouquinho, a gente vai começar a pincelar ali a questão da redação, mas ainda dentro de gêneros textuais, a gente vai ver 3 pontos aí muito relevantes para a sua prova. Então, parabéns por ter assistido até aqui, boa sorte na sua prova da Enseja. Qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários e entre em contato comigo. Forte abraço e até a próxima aula. Tchau!